Vamos lá, a gente está no Daf Lamed Bet, Amud Aleph, lá para baixo, certo? Próximo do fim. Tano Rabanan, al shalosh averot nashim betot yoldot. Rabi Elazar Omer, nashim betot yeladot. Tem aqui uma discussão com relação a essas três averot, certo? São umas averot que vai aparecer. Na verdade, bom, são as três averot que a gente viu lá atrás. De acordo com Tanakama, essas três averot causam com que as mulheres morram yoldot, na hora que elas estão dando a luz, certo? Na hora do parto, como a gente explicou até agora. E Rabi Elazar fala que não, metot e eladot, elas falecem cedo, não necessariamente na hora do parto. Pode ser que essas três averot causam com que a mulher acabe sendo castigada com morte. Sim? O homem tem as dele, a mulher tem as dela. Essas três averot podem aproximar a mulher, da morte, não necessariamente na hora do parto. Rabi Acha ele traz outras averot que podem causar isso. O pecado que pode causar para as mulheres justamente esse castigo é quando elas lavam a roupa dos filhos, os filhos que não têm fralda ainda, certo? Antigamente não tinha fralda, tinha aquelas fraldas de pano, então a mulher lavava a fralda de pano da criança no Shabat. Isso daqui é uma proibição de lechabes em Shabat, isso justamente causa mitá. Por que? Teria que entrar aqui no conceito, mas deve ter no Mefarshim. Ve'shomrim al-shekorim la'arona kodesh arana. E tem quem diga que o que causa mitá, o que causa morte, é porque chamam o arona kodesh onde fica o Sifrei Torah, de arana, de armário, certo? O arona kodesh, que é lugar, ele foi construído para ser colocado nele, Sifrei Torah, quer dizer, que ele tem uma kedushá alta. Quando se chama ele de armário, é um certo tipo de desprezo, como se fosse só mais um armário. Tem armário de roupas e o armário de Sifrei Torah. Chamar o Arona Kodesh de armário é um problema. Então, Rabi Shimon ben Lazar Omer, Devon Shnei Dvarim Amei Aratzot Metim. Rabi Shimon ben Lazar traz que todos os Amei Aratzot, todas as pessoas que são distantes da Torá, eles acabam morrendo por dois pecados, tem dois pecados de desprezo com relação às coisas que tem que deixar no mundo que podem trazer a morte. Al-Shekorim Arona Kodesh Arana, por chamar o Arona Kodesh, onde tem o Sifrei Torah, de Arana, de armário. Val-Shekorim Lebeit HaKnesset Beit Ha'ama. Isso que eles chamam Beit HaKnesset, que é a sinagoga onde você vai rezar, da casa do povo, quer dizer, onde o pessoal se encontra, você está rebaixando a kedushá, a santidade da sinagoga. Isso pode trazer a morte. No momento que a pessoa se desconecta da kedushá, do mundo de santidade, ele se desconecta, isso pode fazer com que a vida dele perca o sentido, não tenha mais por que ele ter vida, então pode acabar trazendo a morte. Tá, Rabi Yossi Omer, fala Rabi Yossi, Shlosha badkei mitah nivru baisha, ve'amrei la Shlosha davkei mitah, nidah vechalá ve'adlakat haner. Rabi Yossi falou o seguinte, tem aqui duas linguagens, duas versões da palavra de Rabi Yossi, que essas três averot de nidah, chalá e velas de Shabat, elas são ou badkei mitah, que verificam a mulher se ela merece morrer ou não, e tem quem diga davkei mitah, davkei é davuk, grudado. São três averot que grudam na mulher a morte, quer dizer, aproximam ela do falecimento. Qual a diferença se é verificar ou se é grudar? Hada que Rabi Elazar, Hada que Rabanan. Um segue a opinião de Rabi Elazar, uma opinião de Rabanan, que a gente viu aqui em cima nessa braita. Quem falou que essas averot, elas são badkei mitah, elas verificam se a mulher merece falecer ou não, então é realmente ligado no momento em que ela é verificada, no momento em que ela está frágil, no momento da leidade, do parto, é verificado se a mulher merece morrer ou não por causa dessas averot. Então é como Rabanan. E quem falou que davkei mitah, quer dizer que grudam na mulher a morte, quer dizer, aproximam a mulher da morte, independente da situação dela, pode causar com que ela acabe morrendo, independente da fragilidade. Então isso vai de acordo com o Rabi Elazar, que as mulheres morrem yeladot, jovens. Então não é que bodeca a mulher no momento de fragilidade, sim, gruda nela, e pode ser que mesmo jovem a mulher acabe morrendo justamente por transgredir essas três mitzvot, de nidah, chalá e velas de Shabbat. Tânia, Rashba Gomer, Ilchot Ekdesh, Trumot, Umasrot, Hem Gufei Torah. Alachot ligadas a Ekdesh, alguém que quer santificar alguma coisa para o Beit HaMikdash, alguém que quer pegar um animal e doar ele para o Beit HaMikdash. Alachot de Trumot, que precisa tirar a Trumá da plantação, e Masrot e Maaser, são os 10% que também é tirado da plantação, parte para ser comida em Yerushalayim, parte para os Levim, tem tipos diferentes. Hem Gufei Torah, são alachot bem centrais na vida judaica, principalmente na vida que era agricultura, que a agricultura era o centro do judaísmo. Então essas mitzvot são mitzvot bem essenciais, bem comuns, centrais no judaísmo. Venim
ונמסרו לעמי הארץ. E a Kadosh Baruch Hu entregou essas mitzvot para todo mundo. Cada um ele é responsável pelo cumprimento dessas mitzvot. Daqui a gente vê o quanto a Kadosh Baruch Hu deu, o quanto a Torá deu a confiança no ser humano. Mesmo alguém que não tem muita Torá, não sabe muito, a Torá confiou a ele mitzvot bem centrais, bem importantes do judaísmo. Então a gente vê aqui uma confiança da Torá no ser humano. Tânia, fala Braita. Rabi Natan omer be'avon nedarim meta isha shel adam. Alguém que ele transgride o neder, alguém que faz uma promessa e não cumpre, isso pode causar com que a esposa dele venha a falecer, Shenemar, e men lechale shalem, se você não tem, como está escrito no Passuco, e men lechale shalem, se você não tem como pagar, quer dizer, você fez uma promessa, aqui a Drashá da Gemara fala o seguinte, você fez uma promessa e não cumpriu, lá mikach mishkavecha mitartecha, porque vão pegar aquela que deita do seu lado de você, quer dizer, alguém que não tem como pagar, alguém que não tem como cumprir uma promessa, ele pode acabar perdendo a esposa. Rebbe fala, be'avon nedarim banim metim. Rebbe fala que alguém que transgride uma promessa, não cumpre a promessa dele, os filhos morrem cedo. Shenemar, al titen et picha lachtir besarecha, não deixe sua boca, quer dizer, suas palavras, no caso, sua promessa, atingir a sua carne, a você mesmo. Vel tomar lifnei malach, não adianta você falar para o anjo, o malach amavet, aqui no caso, que vem pegar a Neshama, Kishgagai, que foi sem querer. Lama iktsof elokim al kolecha, porque a Kadosh Baruch Hu vai se enervar com a sua voz, que você fez uma promessa e não cumpriu, vechavelet maasei yadecha, ele vai destruir, vai estragar et maasei yadecha, os seus atos, tudo que você produziu. Eis é o maasei yadav shel adam, o que é algo que a pessoa produziu, que a gente pode chamar de maasei yadav? Aveomer, banav umotav shel adam. O que são maasei yadav? O que a pessoa produziu no mundo? Crianças, os filhos. Então a gente vê que pecados ligados à boca, ou seja, a pessoa que fez uma promessa e não cumpriu, isso pode acabar causando com que os filhos acabem falecendo pequenos. Então, no Rabanan, a Gemara vai falar aqui várias e várias averot, castigos e... Averot e castigos, conexão entre eles. Está no Rabanan. Be'avon nedarim banim metim, de Rav Eliezer Rav Shimon. Rav Eliezer Rav Shimon fala que o pecado de nedarim, o pecado de promessas, alguém que promete uma coisa e não cumpre, isso traz a morte dos filhos. Rabi Yehuda Nassi omer be'avon bitul Torah. Rabi Yehuda Nassi fala que não, que causa a morte das crianças pequenas é alguém que tem bitul Torah, alguém que tem a capacidade, a oportunidade de estudar e não estuda, isso pode trazer a morte dos filhos, certo? O conceito aqui, eles vão aprender de psukim, mas basicamente se você não estuda a Torá, você não tem o que passar para os seus filhos, então o que vai sair deles? Então o pecado do bitul Torah pode trazer morte dos filhos. Quem falou que o pecado de nedarim, de promessas, causa a morte dos filhos, das crianças, é o passo que a gente trouxe lá atrás, que quando a pessoa faz um pecado ligado ao dibur, a fala, às vezes isso causa com que Masei Yadav, que são os filhos, acabem sendo, levando a culpa, digamos assim. Mas quem falou que Bitul Torah, que é alguém que deixa de estudar, alguém que tem a oportunidade de estudar e não estuda, isso daqui faz com que os filhos possam acabar morrendo. De onde ele aprende isso? Maikra, de qual passuco ele tirou isso? Dertiv lashav ketet benechem, lashav ketet benechem. O passuco fala que, olha, a Kadosh Baruch Hu fala, eu atingi os seus filhos em vão, lashav, em vão, não precisava, mussar lolakahu, porque vocês não aprenderam mussar. Mussar é a Torá, é o caminho da Torá. Então, alguém que não estuda a Torá, ele pode causar com que os filhos dele sejam atingidos. No caso, acaba falando assim. Quem falou que as crianças morrem pequenas, os filhos morrem pequenos por causa do pecado de nedarim, de promessas não cumpridas, também aprende desse passuco. Porque o passuco fala, lashav ketet benechem, que é lashav? A priori, lashav é em vão. Em vão eu matei o filho de vocês, porque vocês não estudaram a Torá. Quer dizer, vocês podiam ter estudado a Torá, vocês podiam ter estudado a Torá que eu mandei, e aí seus filhos não seriam atingidos. Mas a outra explicação fala o seguinte: o que significa lashav ketet benechem? Não só em vão, por causa da falta de estudo da Torá, aliskei shav, por causa de coisas em vão. O que é coisas em vão? Alguém que fez uma promessa em vão. Uma promessa que não foi cumprida, uma promessa em vão. Alguém que faz uma promessa em vão, isso causa com que os filhos sejam atingidos. Peraí, vamos entender melhor. Rabi Yehuda Nassi, aí no Rebbe.
Verebi be'avon nedarim que amar. A Gemara fala o seguinte, olha, quem falou Rabi Uda Nassi aqui? Quem é Rabi Uda Nassi? Rabi Uda Nassi falou o seguinte, que as crianças morrem por causa do Bitul Torah. Bitul Torah causa a morte das crianças. Então, de acordo com Rabi Uda Nassi, o que causa a morte das crianças pequenas é Bitul Torah. Então, se vê alguém que lá além perdeu filhos pequenos, é possível que isso seja causado por Bitul Torah. Porém, Rabi Uda Nassi, ele era mais conhecido pelo outro nome dele, que é Rebbe. Sim, Rabi Uda Nassi, o famoso Rebbe que aparece nas Mishnayot, é Rabi Uda Nassi, aquele que juntou, ou compilou, que escreveu ou compilou as Mishnayot. Então, fala, olha, por um lado, Rabi Uda Nassi falou que Bitul Torah causa a morte das crianças. Verebi be'avon nedarim que amar. Mas Rebbe falou aqui em cima, Rebbe Omer be'avon nedarim banim metim. Rebbe falou aqui em cima que o que causa a morte das crianças é promessas não cumpridas. Então, o que ele souber? É o Bitul Torah ou é promessas não cumpridas? Essa é a pergunta da Gemara. Fala Gemara, Batar deshma Rabi Elazar Rabi Shimon. Fala Gemara, Batar deshma Rabi Elazar Rabi Shimon. Fala Gemara, não. Realmente, primeiro o Rebbe achava que o que causa a morte das crianças é Bitul Torah. Mas quando ele ouviu em nome de Rabi Elazar Rabi Shimon que causa a morte das crianças é Avon Nedarim, ele voltou atrás. Então, o que foi falado lá em cima é posterior ao que foi falado aqui embaixo. Primeiro, a Bíblia Nassi falava que o que causa a morte das crianças é Bitul Torah. Quando ele ouviu de Abraão que o que causa a morte das crianças é o pecado de promessas não cumpridas, ele voltou atrás e começou a falar isso. Discutindo Rabi Barav e Rabi Yossi, a gente não sabe quem falou o quê. Hadamar devon mezuzá. Um fala que a morte das crianças é causada pelo pecado da mezuzá, alguém que não cumpre a mitzvah de mezuzá como se deve, isso pode trazer a morte dos filhos. Hadamar devon bitul Torah, e outro fala que depende de bitul Torah. Lemandamar devon mezuzá, mikra nidrash lefanav velo lifnei fanav. Lemandamar devon bitul Torah, mikra nidrash lefanav velifnei fanav. A discussão aqui é porque a gente tem 3 psukim do Kriyat Shema. Vamos ver os psukim aqui, se não me engano, Rashi traz eles. Está escrito no passuco o seguinte, bom, vamos pegar essa fonte. Perek. Parece em Sefer Dvarim, Perek Yud Aleph. Sim, o famoso Kriyat Shema, um pouco mais para baixo. Está escrito o seguinte. Ve'aim chamou a Tishma Mitzotai, certo? Esse é o nosso Kriyat Shema. No Kriyat Shema está escrito o seguinte, está escrito no Pasuk Yutet, Velimantem otam benechem ledaber ba beshivtecha bebeitecha ve'yotzecha baderech ve'shochecha v'komecha. Esse Pasuk está falando sobre Limantem otam benechem, ensinar Torá para os filhos. O próximo Pasuk fala Uchtavtam al mizot beitecha v'isharecha, fala da mitzvah de mezuzá. E o próximo Pasuk fala, está escrito Leman irbu yemechem v'imei venechem al adama shel nishma Hashem lavotechem later lahem kemei hashamayim al haaretz. Para que vocês e seus filhos tenham dias longos em Eretz Israel. Ou seja, tem um Pasuk sobre Torá, Limud Torá, um Pasuk sobre mezuzá e um Pasuk sobre a vida dos filhos. Então, um Mandemar falou o seguinte, olha, a gente vê que a vida dos filhos é ligado com a mitzvah de mezuzá. Então, quem cumpre a mitzvah de mezuzá como se deve tem vida longa. Quem não cumpre, muitas vezes ele pode acabar morrendo ou até os filhos. E a outra opinião que foi o Bitul Torah também, ele fala que o Mikra Nidrash Lefanav, a gente pode conectar um pasuk com um pasuk anterior, Velifnei Fanav, também com um pasuk antes do anterior. 2 psukim para cima. Essa é a discussão entre eles. Se a gente volta um pasuk ou 2 psukim. Quem falou que depende da mezuzá? A mezuzá é ligada com a vida dos filhos. Mikra nidrash lefanav. A gente conecta o pasuk dos filhos com o pasuk anterior. Velo lifnei fanav, mas não 2 antes. O lemad amar beavon bitul Torah é quem conectou a vida das crianças com Bitul Torah, Mikra Nidrash Lefanav, Velifnei Fanav, a gente pode conectar o passuco com 2 psukim antes, certo? São modos de ver a Torá. Negibara primeiro a Bilda, discutiram a primeira Bilda. Hadamar bevon mezuzá, Hadamar bevon tzitzit. Na primeira Bilda discutiram, um falou que o pecado da mezuzá, alguém que não cumpre a mezuzá como se deve, isso pode atingir as crianças. O outro fala que depende do tzitzit. Quem falou que é por causa da mezuzá? É claro, está escrito no passuco, se você colocar a mezuzá na sua porta, como se deve, está escrito logo depois, vai ter vida, você vai ter vida longa e seus filhos também. Então a gente vê a conexão entre a mezuzá e a vida dos filhos. Mas quem falou
que é por causa do tzitzit, qual é a ligação, certo? A priori, logo depois dessa paraxá do Ve'em Shamua, a segunda paraxá do Kriyat Shema, a gente fala a paraxá do tzitzit, mas a paraxá do tzitzit, a Bichal, escrita em Sefer Bamidbar, não está escrito em Dvarim. Então, mesmo que na ordem, a gente vê uma depois da outra, na ordem da Torá não estão próximas, Bichal não está um depois do outro. Então, da onde você tirou a ligação entre o tzitzit e a vida das crianças? Maitama. Amar Rav Kahana, veitima Shila Mari. Fala Rav Kahana, tem quem diga que Shila Mari falou, Shila Mari é o nome, Dechtiv, está assim no Pasuk, Gam beknafecha nimtzeu dam nefashot evionim nekiim. Também está assim no Pasuk, que nas suas roupas, beknafecha, nos cantos da sua roupa, se encontrou sangue de pobres coitados, pobres nekiim, eles são limpos, puros, coitados. Certo? O pastor está falando sobre a destruição de Jerusalém, possivelmente aqui Irmial está falando sobre os motivos que Jerusalém está sendo destruída, que o Beit HaMikdash está sendo destruído, mas de qualquer jeito a gente vê no pasuk que Knafaim, os cantos da roupa onde se coloca o tzitzit, lá ele pode ser conectado com a morte de Nefashot Evionim Nekiim, a morte de quem são pessoas puras, que não têm pecado, são as crianças. Então a gente vê uma conexão entre o tzitzit e a morte das crianças. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman fala o seguinte, Leman deman be'avon mezuzah nami me'acha. Quem falou que a mezuzah causa a morte dos filhos, ele também aprende aqui desses psukim, dechtiv, está escrito no pasuk, lo b'machteret metzatim, she'asu ptachim kemachteret. Certo? A Israel fizeram a casa deles como machteret. Machteret é um tipo de porta que não tem obrigação de colocar mezuzah. Então a gente vê também que a falta do cumprimento da mitzvah de mezuzah é ligada com a morte dessas nefashot, dessas almas puras das crianças. Então também a gente vê aqui uma conexão entre o pecado da mezuzah e a vida dos filhos. Amarish Lakish, כל הזעיר בציצית זוכר משמשים לו 2,800 עבדים. Quem toma cuidado com a mitzvah de tzitzit, לעתיד לבוא, quando tiver ימות המשיח, quando tiver o Olam Abá, ele vai ter 2.800 escravos para ele. Shneimar, כה אמר השם צבאות בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמהם. Está escrito que lá a pessoa vai ter escravos que são comparados a 10 pessoas de cada língua. São 10 pessoas de cada língua vão segurar em cada canto da roupa do Yehudi que cumpriu a mitzvah de tzitzit, de acordo com a Gemara, certo? Então a gente tem 10 pessoas de cada língua são 70 línguas, o número de línguas que existem no mundo é conhecido pela Torá como 70 línguas, então a gente tem 10 pessoas de cada língua, são 700 pessoas, cada um em um canto da roupa, a roupa tem 4 cantos, 2.800 escravos. Aqui a gente tem um siman para lembrar os assuntos que vão aparecer aqui na frente, vamos pular uma linha. Tânia, fala para ele o seguinte, Rabi Nechem Omer, Be'avon sinat chinam meriva rabá betoch beito shel adam, ve'ishtoma pele nefanim, ubanav notav shel adam, metim kshem ktanim. Mais um pecado e o castigo que ele gera. O avon de sinat chinam, alguém que odeia pessoas em vão, ele tem ódio no coração contra pessoas, ele causa brigas dentro da casa da pessoa, entre o marido e a esposa acaba tendo abortos, e os filhos e as filhas que sim vieram a nascer acabam morrendo quando ele é pequeno. Certo? O Hazal, eles têm fonte para cada uma dessas conexões, às vezes alguma atrás, às vezes não. Rabi Elazar Rabi Omer be'avon chalaim brachava mechunas. Quando não se tira halá, quando não se tira a frachat halá, a parte da massa que é dada para os panim, quando não se tira isso como se deve, não tem brachab no mechunas. Mechunas é tudo que você coloca dentro do seu otzar, dentro do seu celeiro, toda a plantação que você guarda, toda a colheita, o vinho e o óleo. Então, se não tem a frachat halá, isso causa com que não tenha brachá no vinho e do óleo, certo? Brachá significa que você vai ter sobrando, não vai ter falta, e aqui vai acabar faltando. O meirav ishtalachat bashearim, isso causa, já que não tem brachá, já que não tem muito vinho, não tem muito óleo, quer dizer, não é produtivo, isso faz com que os sharim é o valor, certo? O shar halifin é o valor da moeda sobe muito, Vezorim Zraim, e as pessoas que conseguem plantar, assim, então a priori não dá para comprar, não tem brachá no que você tem em casa, fica tudo muito caro, Vezorim Zraim, e mesmo quem consegue plantar, Vecherim Ochlim, eles não conseguem ter proveito da plantação, porque vem Acherim, outras pessoas, outros povos, inimigos, e acabam pegando a plantação. Shneimar, então o pecado da halá, ele causa problemas econômicos no país. Shneimar,
אף אני אעשה זאת לכם, והפקדת לכם בהלה, את השחפת, את הקדחת, נחלות עיניים נדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלו אויביכם. אל תקריא בהלה, אלא בחלה. וזה פסוק, אף אני אעשה זאת לכם, הוא פסוק תפרנו sobre as clalotes, em Parashat Bechukotai. Todas as clalotes que vão vir somar Israel, se eles se distanciarem das mitzvot, vai ser do Veifkadet Alehem Behalá. Behalá é medo, é susto. Sim? Então as pessoas vão sentir medo, vão sentir preocupação, só que a Gemara Doreshet, em vez de Behalá, Behalá. Por causa da Halá, vai vir todas essas maldições, que são maldições ligadas ao dinheiro, à economia do país. Vem notnim, porém se a pessoa dá halá, ele não fica no meio, certo? Se ele não dá halá como se deve, são castigados, mas se ele dá halá, não é beseder, é mais que isso. Mitbarchim, ele recebe brachá, quer dizer, não tem meio termo, não é que cada um fala, olha, tira halá. Se você não tirar, você é castigado. E se você tirar, não fez mais que obrigação. Não, quando você cumpre a metade de halá, isso te leva para cima, te dá brachá, shenemar, vereshit aresotechem, titnu lakohen, laniach brachá el beitecha. Quem tira o começo, vereshit aresotechem, é o começo da massa, é a parte que é dada para o Kohen, é a frashat halá, isso traz brachá para casa. Continua a Gemara, outros pecados. Beavon bitul trumot maasrot shamayim neetzarim yorid tal matar. Por causa da falta de pessoas que não dão trumot e masrot, isso causa com que o céu pare, quer dizer, não caiam chuvas, nem chuva nem orvalho, veiokerové, já que não tem chuvas, não tem colheita, então fica tudo mais caro, vesachar aved, já não tem mais pagamento, as pessoas não têm mais como se sustentar, bnei adam ratzim achar parnassatam, vem magim, as pessoas começam a correr, procurar parnassá, e não conseguem, não encontram, porque não tem do que leite parness. Shenemar, a Gemara traz esse pasuk, tsiagam chomik zelu mimei sheleg, sheol chatau. A priori trouxe um pasuk que não tem nada a ver, não tem conexão. A Gemara vai tentar entender qual é o significado do pasuk. Mas mashma, da onde a gente vê desse pasuk? Que quando não se dá trumot e masrot, não tem chuvas e não tem colheita e não tem parnassá. Tana Berav Ishmael, ele explica o Tana Berav Ishmael, Bishil dvarim shetzivit etchem beimot hachama, por causa das coisas que eu ordenei vocês fazerem nos dias de sol, quer dizer, no verão, tsiagam chom, por causa das coisas que eu te mandei para fazer na época de chom, de verão, que é a época pós-colheita, certo? Eles colhiam em Pesach e tiravam trumot e masrot, aí primavera, verão. Veló assitem, vocês não fizeram isso, vai ser roubados de vocês a água da neve que cai nos dias de chuva, quer dizer, não vai ter chuva. Então, tsiagam chom, por causa das coisas que tzivite, que eu ordenei vocês a fazerem no chom, na época de calor, no verão, vai ser roubado de vocês as chuvas que deveriam cair no inverno. Vem notnim, porém, se vocês dão trumot e masrot, não é no sentido de não fez mais que obrigação, pelo contrário, mitbarchim, isso traz brachá, shenemar, viu et kol maaser el beit haotzar, ve'i terev beiti, bechanuni na bezot, amar Hashem tzapot, im lo eftach lachem et arubot hashamai, ve'arekot lachem brachá ad blidai. O pasuk fala que se vocês te trouxerem o maaser para o beit haotzar, para o lugar onde ele tem que ser trazido, ou o Beit HaMikdash, ou os Kohanim, a Kadosh Baruch Hu vai trazer, está escrito, Im lo eftach lachem et arubot hashamayim, será que eu não vou abrir para vocês todas as chaminés do céu, quer dizer, vai trazer muita brachá para o mundo, verikot lachem brachá ad blidai, eu vou trazer para vocês brachot ad blidai, até que não tenha o chega. O que é até que não tenha o chega? Mayad blidai. O que significa até que não tenha chega? Amaram ibara bar chama amarav ad shivlu sivtotechem lomar dai. O que significa até que não tenha chega? Até que vocês não aguentem mais, até que os seus lábios se cansem de falar, chega, tem muita brachá, não aguento aquilo, tem demais, não preciso mais. Então a gente vê que quando trazem trumot e masrot, como se deve, isso traz brachá para o mundo. Beavon gezel agovai ole. Pelo pecado de gezel, pecado de roubo, isso traz govai. Govai são gafanhotos que comem toda a plantação. Ve'arav ovei, aí traz fome no mundo. O benedam ochlim basar benem obnotem. As pessoas são forçadas a comer a carne dos próprios filhos porque não tem comida. Sheneimar, shimua davar azeh.
פרות הבשן, אשר בהר שומרון העושקות דלים הרוצצות אביונים. Certo? O Passuco fala sobre pessoas que oscot dalim verotzetot evionim, que roubam os pobres, ou seja, quer dizer, roubar os pobres, você rouba das pessoas que já não tem, então já tem pobreza, e você rouba deles por causa do pecado de Gezel, isso traz fome para o mundo. Amarava que gonane nasce de mechosa, falarava que é alguém que rouba dos pobres, quem é, onde a gente encontra o Gezel, que realmente pode prejudicar a situação econômica do país, são as mulheres da cidade de Mechosa, de Achlan velo Avdan, que elas comem e não trabalham, quer dizer, elas têm proveito, elas comem muito, elas gastam muito e não trabalham, e não trazem sustento nenhum para casa, não fazem nada em casa, as mulheres de Mechosa eram preguiçosas, isso daqui faz com que, isso é definido como Gezel, porque a priori no acordo entre o marido e a esposa, ele vai sustentar ela e ela tem que fazer um pouco de trabalho, ela tem que fazer algumas coisas que essas daqui não cumprem, então é Gezel do marido, e também elas causam com que os maridos acabem roubando, porque elas gastam tanto, isso faz com que os maridos acabem roubando. O Rtiv está escrito na continuação, continuação aqui, deixa eu ver. Esses psukim aqui são em Amos Dalet, aqui também a continuação Amos Dalet, o Rtiv, יקט אתכם בשידפון ובערכון ארבות גגותיכם, וכרמכם תאניכם וזיתיכם יאכל הגזם. גזם é um tipo de gafanhoto. Sim, a Kadosh Baruch Hu fala que ele vai ele vai trazer uma macá, que vai ter shidafon, são tipos de pragas na plantação, coisas que a plantação vai estragando, todos os tipos de plantação, kerem, vinhedos, tenim, figos, zeitim, azeitonas, yochal hagezem, tudo isso que sobrou vai ser comido pelos gezem, um tipo de gafanhoto, urtiv, yeter hagezem ochal arbe, o que sobrar desse tipo de gafanhoto vai vir outro tipo, outra espécie de gafanhoto e vai comer, veter arbe, o resto que sobrou, o que mesmo o arbe, esse segundo tipo de gafanhoto não comeu, achal yelek, veter yelek, achal achsim. Ou seja, tem 4 tipos de gafanhoto. O primeiro vai comer muito, o que sobrou vem outro, o que sobrou vem outro, o que sobrou vem outro. Quer dizer, vem vários tipos de gafanhotos que vão acabando completamente com toda a plantação. O que está escrito no Passuco, vai exor amin veraev, a Kadosh Baruch Hu vai decretar que vai ter fome no mundo, veiochal al smol, ele vai virar para a direita e não tem comida, vai virar para a esquerda para tentar comer velosaval, e a pessoa fica procurando comida, para a direita não tem comida, para a esquerda tem um pouco, mas não é suficiente. Ish basar zro yochelu. Está escrito no Passuco que cada pessoa vai comer a carne do zroa, do braço dele, quer dizer, ele vai ter que comer a própria carne, e a Drashá fala que basar zro é basar zaro, não a carne do braço, e sim a carne da descendência, que eles vão ter que se alimentar da carne dos filhos. Quer dizer, o Gezel traz uma situação muito ruim, a ponto de que as pessoas não têm absolutamente nada para comer, e vão ter que acabar comendo carne humana dos filhos. בעוון עינוי הדין ועיוות הדין וקלקול הדין וביטול תורה, חרב וביזה רבה ודבר ובצורת בה. Por causa de Inui Adin. Inui Adin é quando enrola demais para fazer o julgamento. Alguém que fica esperando o julgamento dele, enquanto ele está preso, ele está sofrendo, está imaginando o que vai acontecer comigo, os Dayanim ficam enrolando, isso daqui é algo ruim. E Vutadin é quando os juízes mudam o din, mudam o julgamento propositalmente, eles fazem errado propositalmente. Kilkuladin. Kilkuladin é quando eles erram, mas não de propósito, mas simplesmente porque eles não quiseram focar, não quiseram planejar, pensar demais, decidiram falar, esse é Hayav, esse é Patur, sem se aprofundar no din. Bitul Torá e falta de estudo do Torá, esse tipo de coisa, o que ele traz para o mundo? Herev são guerras, o Bizarabá, guerras, na guerra morre muita gente, as pessoas pegam os despojos, Vedever, pragas, Batzoret, fome, Ba, tudo isso vem, certo? Guerras, e destruição, e pragas e seca, tudo isso vem para o mundo. O Bnei Adam ochlim veinam sveim, as pessoas comem e não se satisfazem. Quer dizer, mesmo que tem comida, a Kadosh Baruch Hu faz com que eles não tenham satisfação da comida, não se sentem satisfeitos. Veochlim lachmam bemishkal, as pessoas comem comida por peso, quer dizer, você tem que comer, hoje eu vou comer 10 gramas, amanhã 10 gramas, aparentemente, parece que esse é o chat, que você não pode comer à vontade, você tem que comer por peso. A Kadosh Baruch Hu vai trazer Herev, vai trazer
guerras, Herev é espada, assim, mas aqui representa guerras, no Kemet Nakam Brit, para vingar a vingança do Brit. O que é a vingança do Brit? Vem Brit ela Torá. Brit representa a Torá, certo? O pacto que foi feito entre a Israel e a Kadosh Baruch Hu, Shenemar, em Lo Briti Yomam Valayla, Chukot Shamayim Vaaretz Lo Samti. Então a gente vê que o Brit, desculpa, que Herev, que a guerra vem para o mundo para vingar a vingança da Torá, que é o pacto entre a Israel e a Kadosh Baruch Hu, que não foi cumprida. Urtiv Beshovri Lachem Mate Lechem Ve'afu Eser Nashim, Urtiv Yainu Beyad Mishpatim Asu. Então vai aparecendo no Pasuk. Então, daqui a gente vê Herev, aqui a gente vê destruição. Na continuação, a gente vê que 10 mulheres se juntavam para usar o mesmo forno, porque não tinha dinheiro, não tinha comida. Então, 10 mulheres se juntavam para fazer um pouquinho de massa e usar o mesmo forno. Daqui a gente vê a fome. E o outro pecado que causa isso, Yanu Beyad Bemishpatim Masu, porque não fizeram um mishpat, não fizeram um julgamento como se deve, ou enrolaram demais, ou propositalmente erraram o dino, ou simplesmente tiveram preguiça e acabaram errando o julgamento. Isso tudo traz essa situação em que você tem guerras e fome no mundo. Bom, vamos parar por aqui. Tem mais algumas averota aí pela frente. Continuamos amanhã.